Olá, corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, canal Corceleiro, e o vídeo de hoje é sobre essa preciosidade aqui, um carro impecável que durante um tempo foi até um concorrente do Corcel, por incrível que pareça, embora seja um carro de categoria de um médio para grande. No seu lançamento, como a indústria era bem diferente do que é hoje, né, do que foi nos anos 70 e 80, ali no final dos anos 60, em 68, o Opala era um carro que competia na faixa de preço do Corcel, acredite se quiser. Esse aqui é um modelo 1969, da primeira geração do Opala, né? Então ele é um carro impecável, bizarramente original, assim, e é incrível ver um carro desse estado, né? E que foi um grandes clássicos aí da nossa indústria, né? O Opala, que durou até os anos 90, começo dos anos 90 ali, que foi um dos maiores ícones aí da nossa indústria nacional. Esse carro eu estou filmando aqui no 797, é um carro do Júnior aqui, do Júnior e Gustavo, são donos aqui proprietários aqui da loja. Eu agradeço eles pela disponibilidade de filmar um carro incrível como esse. Tem outros carros que eu vou filmar aqui na loja também, eu vou postando os vídeos aos poucos, né? Tem um vídeo geral, tem um Del Rey que eu filmei ali também, tem uns Galaxy também, mas esse aqui, quando eu olhei, eu pensei, não, esse aqui eu preciso fazer um vídeo somente dele, porque é um carro incrível mesmo, principalmente dessa primeira geração do Opala, que é um carro que bem raro de se achar por aí. Beleza, pessoal? Se você conhece o canal, comente, compartilhe, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, ajuda a gente a divulgar mais o canal aí pra gente crescer mais na plataforma. Se você não gostou do vídeo, compartilhe com os inimigos, o que importa é a gente seguir firme aí. E um obrigado aí para todos que ajudam o canal de alguma forma. Esse canal que é dedicado a carros antigos nacionais, e eventualmente eu mostro os importados também, mas o foco é mais nos carros nacionais mesmo. E também eu mostro o meu Corcel ali, o meu Corcel 2 velho de guerra, que volte e meia eu tô fazendo algumas coisas nele e eu vou mostrando coisas, acompanhando ele aí. Então vou mostrar em detalhes esse Opala aqui que é bicho, sensacional. Vamos aí. Coisa linda, pessoal, coisa linda. Tirando o bicho da toca aqui. Esse daqui é aqueles pneu diagonal ainda? Aqui, pessoal, temos um Opala 69. Primeira geração do Opala, esse aqui é o modelo de luxo. Branco polar. Fantástico, quatro portas, né? Ele foi lançado primeiramente só com 4 portas. E ele tem banco inteiriço, interna vermelha ali, é sensacional, já vou filmar em detalhes ali.
O Opalão que foi lançado no Salão do Automóvel de 68, já com o modelo 69 já, né? Então esse aqui é a primeira geração dos bichos. Essa grade fantástica aqui, né? Que essa grade, ele é basicamente o mesmo, né? De 1970 e 69, né? Mudou poucas coisas, né? O retrovisor ali mudou de lugar, já vamos falar. Aqui tem a logo da Chevrolet. Aqui as calotas, tem os frisos aqui da caixa de roda também, coisa fantástico, impecável, o acabamento do carro é incrível mesmo. Esse aqui é o motor 3800, né, o antigo, antes deles aumentarem a cilindrada ainda, né, o 6 cilindros. Esse aqui tem uma curiosidade do retrovisor, que o retrovisor é nessa posição aqui mais afastado, né, foi o único ano que saiu nesse retrovisor aqui. Olha a interna desse Opala, pessoal. Interna vermelha. O painel ali segue preto, né? Mas olha, os bancos todos vermelhos, o forro de porta vermelho. Banco inteiriço. 3 na coluna, o câmbio. Aqui a gente tem o volante do bichão. Vou entrar aqui, um carro impressionante, pessoal. Olha aqui um marcador, né? Marcador de combustível, temperatura, relógio na parte central, velocímetro com odômetro total, marcando ali 180 km por hora. Aqui som original Chevrolet, olha que coisa impressionante, pessoal. Sonzinho AM. Ali você tem alguns botões ali de limpador, farol. Coisa impressionante. E o interessante é que esse aqui, mesmo sendo de luxo, né, ele não tem a ventilação como nesse aqui, porque era um opcional. É uma coisa bem interessante. Ar-condicionado, então nem pensar aqui, né? Então ele não tem nem a ventilação mesmo, como embora tenha as saídas ali. Câmbio na coluna aqui, pessoal. Que coisa impecável, coisa incrível de ver, pessoal. Olha esses forros de porta aqui, pessoal. Olha isso, cara. Acabamento, ó. Tecido ornamentado. Puta que pariu, pessoal. Desculpa aí os palavrões, mas eu fico louco quando eu vejo um carro nesse nível aqui. Olha lá, plaquetinha do pedigree do carro. Aqui, pessoal, a porta traseira do bicho. Vamos entrar ali na traseira pra gente ver como é que é o espaço ali. Aqui é legal que tem cinzeiro na parte traseira aqui, né? O pessoal que na época era moda fumar, né? Então tinha cinzeiro até na parte traseira. Aqui dentro da barca, ó, o teto é vermelho também, cara. Muito louco. Aqui o painel. Coisa linda, pessoal. Coisa linda. Impressionante, cara. Impressionante um carro desse, cara. Olha aqui a interna do bicho. Interna toda vermelha. O painel é preto ali, né? Mas ó, os bancos. Coisa. Ó, o cinto também é vermelho, cara. Que legal, olha. O cinto também é vermelho. Aqui, ó. Fantástico, fantástico. Traseirona do bicho. Os frisos aqui, ó. Coisa impecável. Todos muito bem alinhados também. É um carro muito íntegro. Aqui o Opala de luxo, né? Que era o modelo mais luxuoso. As lanternas bem pequenininhas, né? Carro gigante, as lanternas pequenininhas. Aqui com a concessionária aqui, que foi retirado, né? Sabe de onde que é essa Rotec? Londrina. É de Londrina essa concessionária aqui. Coisa maravilhosa. Aqui, e temos um material aqui incrível aqui, que o Júnior tem aqui também.
A revista Fatos e Fotos, novembro de 68, dezembro, né, 68. E aqui temos lançamentos, aqui a foto clássica aqui do Opalão, matéria aqui com os carros que foram lançados ali no Salão do Automóvel desse ano de 68, né? Aqui tem mais, ó, chaves originais, aqui, ó, um carro, puta cara, de um pedigree incontestável aqui mesmo, né? Manual, coisa linda de se ver. E aqui é uma coisa, né, absurda aqui, né? Nota fiscal de um carro de 1969 aqui já. 26 de julho de 1969 aqui, Londrina aqui, ó. Data de venda do Opalão. Aqui então o motor 6 cilindros. Um clássico aí da nossa indústria, né? Esse aqui é um motor ainda 3.800, né? A Chevrolet iria aumentar a cilindrada para fazer o 4.100. Aí é um carro impecável ali com logozinho, cofre bem lacrado, né? Coisa fantástica. E para falar um pouco da história do Opala, que é um dos ícones da nossa indústria automotiva, eu separei algum material aqui que eu tenho de divulgação na época, né? O Opala que foi um grande lançamento desse período, um período muito fértil da indústria automotiva ali no final dos anos 60, em que houve uma corrida entre os gigantes ali americanos, né? A Ford, que já havia lançado o Galaxy, já com a intenção de se antecipar a esses carros de passeio, apresentou o Galaxy com o modelo 67. E a Chevrolet, também não querendo ficar para trás, anunciou ali por volta de 66, também faria o seu modelo de passeio também nos próximos anos. A GM do Brasil ficou de 66 até 68 para desenvolver o Opala aqui no território nacional. A Ford também iria lançar um outro carro mais popular, né? Mas um carro com potencial comercial mais abrangente, que era o Corcel também, né? Um dos grandes ícones da marca, né? Acho que um dos maiores sucessos da Ford aqui no Brasil. E a Chrysler também estava ali também disputando o mercado, né? As três americanas ali, a GM, a Ford e a Chrysler que havia adquirido nesse período a Cinca também aqui no Brasil. Bem, dentro dessa corrida também a Volkswagen também entraria ali com o Zé do Caixão, né, o Volkswagen 1600, que seria uma opção um pouco mais luxuosa, mas com a mecânica idêntica do Fusca, né, o Fusca que vendia muito nessa época, mas que era um carro com custo baixo e sem muito conforto. Então o Volkswagen 1600 seria essa opção para disputar esse mercado dos médios, né? Mais para pequeno do que para médio, mas que foi ali um carro que não agradou muito o público, foi um carro que agradou muito mais os taxistas do que o público em geral. Bem, até que ele chegasse aqui no Salão do Automóvel de 68, como o modelo 69, né? O Opala começou ali a produção dele no final de 68 só, mas o modelo é 69, então não existe o modelo 68, existe só os primeiros exemplares ali que foram fabricados em 68, mas já com o modelo 69. Essa primeira geração do Opala, né, que o modelo 70 também é bem parecido, né, poucas coisas, pequenos detalhes que mudam, assim como o retrovisor ali que eu mencionei no vídeo do Opala do Júnior. Esse Opala aqui que foi mostrado no Salão do Automóvel de 1968 como umas grandes atrações do salão e um grande lançamento da GM, teve um desenvolvimento a partir de um carro alemão. A GM americana, ela tinha várias subsidiárias ao redor do mundo, a Vauxhall na Inglaterra e tinha a Opel também na Alemanha, entre outros também. O nosso Opala, ele é baseado no Opel Rekord, que também tinha o modelo Commodore também, que veio a dar origem ao nosso Opala. Ele veio para cá, até foi flagrado, né, a Quatro Rodas flagrou, a revista Automóveis e Acessórios também, as revistas de época ali que eram especializadas em automóveis, flagraram esse carro aqui no Brasil e a GM do Brasil desenvolveu ele, né, um departamento de estilo, desenvolveu esse estilo, nessa grade, a traseira também, que é exclusiva do nosso mercado.
E também teve um desenvolvimento também mecânico e da suspensão, principalmente, né, devido às nossas estradas aqui, as condições aqui na época eram bem complicadas, então o carro precisava dessa preparação para ser vendido aqui. Por isso todo esse tempo, né, por isso que foi feito todo esse tempo, desde meados de 66 até o lançamento em 68. No decorrer desses anos, as revistas foram flagrando, né, desde o final de 67 ali, quando a GM importou um Recorde para cá, já foi se, né, entendendo qual que era mais ou menos como que seria o carro, né? Foram flagrados fotos, né, exclusivas também, né? Porque a GM escondia isso, era um segredo de fábrica, né? Uma das grandes qualidades das revistas é justamente desvendar esses segredos que eram segredos bem guardados pelas fábricas. Aqui já numa edição de abril de 68 da Quatro Rodas, matéria do Neemias Fação, né? Ele era um grande jornalista aí nessa área de segredos. Aqui mostrando o Opala ainda muito parecido com o Recorde. A lateral dele é bem parecida, se você ver as imagens do Opel, ele mudou pouca coisa na lateral, é mais a frente e a traseira que mudou, né? Ele mudou a lanterna traseira, é curiosa, por uma parte de dentro do painel traseiro ali, ela tem uma curvatura um pouco mais acentuada, aparentemente. E na versão do Opala ela ficou menor e ficou também na ponta ali, né? Ela molda aquela parte da curva do painel traseiro. Assim como a grade listrada ali, né? A grade com os motivos horizontais também, que é uma coisa bem curiosa, que a versão do Recorde inclusive tinha os faróis retangulares, né? A nossa versão, além do farol circular, tem a grade com motivos horizontais. Bem, indo na sequência temos junho de 68, aqui a gente pode ver na capa aqui o Volkswagen 1600, que seria o grande lançamento da Volkswagen no período. E aqui é curioso que os jornalistas aqui, o Neemias Fação, com fotografia, o Neemias Fação não diz quem foi o fotógrafo, já flagrado o Opala com os faróis circulares, diferente da versão alemã aqui, que é mostrada aqui com o farol retangular. Mas ainda a grade ainda não estava definida ainda. No mês seguinte, em julho de 68, aqui a gente tem uma capa, né, com o Opala e a traseira ainda semelhante à do Opel Recorde, né, com as lanternas um pouco maiores do que a versão do Opala, a versão final do Opala, né. E aqui a matéria dizia que o Opala estava em últimos testes já, ele já estava sendo feitos testes de mecânicos, né, em pistas, para se adaptar ao território nacional. Então aqui temos um mix ali, né, a farol circular, a grade ainda não era finalizada e a traseira ainda não era também bem o que a gente veria no Opala, né. Um texto de Neemias Fação, como sempre ele, e fotos de Luigi Mamprin. E aqui essas fotos foram tiradas na estrada de São Paulo, né, rumo a São João da Boa Vista, onde foram flagrados essas fotos aqui. E ali uma outra fotografia mostrando a versão com farol circular e atrás a versão ainda original do Opel Recorde. E aqui já era visto que o motor seria grande, né? Ele já era visto que o Opala teria uma performance bem interessante, né? Aqui uma edição de agosto de 1968, o Zé do Caixão de novo na capa e Opala em detalhes aqui, vamos ver o que foi feito aqui. E aqui já 2 Opalas amarelinhos com faróis circulares flagrados aqui. E ainda não era o visual final, né? Estávamos fazendo testes mais mecânicos, né? E aqui era notado que o Belo Opala tem muita potência. Inclusive aqui já a ficha técnica já é declarada aqui, né, com o motor 4 cilindros 2.500 e o motor 6 cilindros 3.800 aqui. Em setembro de 68, a revista Automóveis e Acessórios aqui flagrou também o Opala, ainda com a grade ali muito parecida ainda, né, poucas modificações, ainda em testes em estradas, né, falam sobre o motor, sobre os testes, mas ainda com o visual ainda semelhante ainda do Recorde ainda, não era bem o Opala que a gente viria no lançamento meses depois. Em novembro de 1968, foi realizado o 6º Salão do Automóvel em São Paulo, no pavilhão do Ibirapuera.
E lá foi apresentado, aqui em matéria da 4 rodas, né, a capa pro Opala, além do teste, né, o primeiro teste do Opala que foi realizado. E também foi apresentado o salão, aqui matérias do salão, inclusive as outras revistas da época todas cobriam o salão do automóvel, que era um marco, né? O salão do automóvel era um evento muito esperado, muito aguardado para saber dos lançamentos, né? O mercado automotivo na época era algo muito crescente, empolgava muitas pessoas nesse período, então era um evento bem especial, né? E aqui era a primeira vez que foi mostrado aqui nas revistas aqui a versão final, né? Essa edição já é de dezembro de 68. Aqui tem a matéria cobrindo o salão, né? Mostrando o Corcel GT também. A Ford se anteveio de novo, né? Além do Galaxy ser lançado antes, ela também lançou o Corcel antes, na versão 4 portas Standard. E no salão do automóvel ela apresentou aqui a versão Coupé, né? Versão 2 portas. E a versão GT também, assim como a versão luxo, que era uma versão que tinha um acabamento melhor. Aí o Opala aparece ali entre os principais, né? Assim como o Volkswagen 1600 também. Aqui é uma matéria de Expedito Marazzi, mas infelizmente não vi as fotos aqui, o fotógrafo não consegui achar quem foi o fotógrafo. A matéria emblemática aí da primeira matéria com o Opala, aqui trazendo a versão de luxo e a versão 6 cilindros, né? Era a versão mais equipada aqui, né? Porque o Opala ele foi apresentado tanto no motor 4 cilindros quanto no 6, mas era uma coisa que podia ser em qualquer um, podia ser tanto no Standard quanto no de luxo. Então não tinha essa o de luxo era 6 cilindros, o de luxo podia ser 4 ou 6, o Standard também podia ser 4 ou 6. Você podia combinar tanto o modelo de motor quanto o modelo de acabamento. Aqui o veredito é que ele era um carro muito veloz, isso era muito realçado, né, nas matérias, né? E também é realçado o nome, né, que o nome era uma mistura de Opel com Impala, que deu o nome de Opala, né? Uma mistura o Opel vindo da Alemanha, né, do Opel Rekord, e o Impala vindo do modelo americano. E aqui é até dito, né, é correndo que o Opala mostra o que sabe fazer. Já dizia aí que era um carro bem agressivo, né, de uma mecânica potente, né. E é curioso que nessa edição aqui tem um erro de impressão aqui, porque a aceleração dele está escrito como consumo em cima ali. É curioso notar isso, eu até fiquei me batendo aqui para entender, depois eu vi que estava errado mesmo. Aqui o 0 a 100 dele aqui, usando as 3 marchas, né, ele tinha só 3 marchas nessa época, ele 0 a 100 dele fez em 13,3 segundos. E esse aqui era o motor 3.800, lembrando que o 4.100 só viria depois, né, ele foi apresentado primeiro com o motor 3.800, com 125 cavalos, e aqui ele chegou a 169 km na melhor passagem aqui, velocidade real, né? Bem, é curioso que nessa edição aqui não tem a propaganda, tem uma propaganda clássica aqui do Opala, né, da primeira geração, mas não tem o folder. O folder vem em outra edição da 4 rodas. Essa propaganda aqui que foi amplamente divulgada, né? Existem outras também, mas essa aqui é uma das primeiras que saiu com a foto do Opala. E é curioso que o folder, né, divulgando com mais detalhes, assim, saiu na edição de fevereiro somente, porque o Opala ainda não estava disponível à venda no período do salão, ele só se tornou disponível à venda no começo de 69. Aí aqui temos o folder de divulgação, mostrando os modelos, né, as cores, os opcionais ali. Material bem interessante. Aqui os revendedores. E aqui a parte mecânica, né? Ambos tinham 3 marchas na coluna, ambos os motores, né? E tanto na versão 2.500, 4 cilindros, quanto na versão 3.800, 6 cilindros. Com banco inteiriço somente também.
Aqui em abril de 1969 temos um teste com a versão 2.500 do Opala, em que ele é bem elogiado também. Um texto de Expedito Marades e fotos de Oswaldo Maricato, testando aqui a versão 4 cilindros 2.500. Até eles elogiam bastante o carro, falou que mesmo assim o motor era bom e tal, se eles... Tem uma brincadeira aqui se eles não tinham se confundido com o motor 6 cilindros, porque o 4 andava bem e tal. E aqui uma observação que realmente foi validada, né? É notado aqui, ó, muita coisa faz prever vida longa para esse carro. Então o Expedito Marades aí lacrou aqui que realmente o carro seria um carro duradouro, e realmente foi, né? Essa versão apresenta 80 HPs, né, de potência máxima. E aqui os números dele, aqui, ó, de 0 a 100 ele fez em 19,3 segundos. Não era grande coisa, né, mas era um carro mais pesado também, né, usando as 3 marchas ali na coluna. E a velocidade máxima dele foi 133 km por hora. Melhor passagem. Uma edição de maio de 1969, a Quatro Rodas fez uma entrevista com os proprietários, né, as pessoas que compraram os Opalas, e um deles é um cara bem especial, que é o Bird Clemente, grande piloto, e que os 140 compradores do Opala em suas versões luxo, standard, 4 e 6 cilindros revelam o que acharam do carro, numa pesquisa feita especialmente pela Quatro Rodas. E 90% aprovaram o carro, coisa boa, né? Imagino que o carro, ainda mais para os padrões da época ali, né? Era um carro que, por incrível que pareça, tinha um valor acessível, assim, comparado com os outros, né? Ele era próximo do valor do Corcel. O Volkswagen 1600, por incrível que pareça, era um valor mais caro do que um Opala Standard 4 cilindros. Então, assim, ele não era um carro muito competitivo nesse sentido, assim, ele era... Pelo que ele apresentava, eu acho que ele era muito caro. E o Corcel, embora ele fosse mais barato nas versões 4 portas, 2 portas, luxo e na Standard, a versão GT do Corcel realmente era bem cara e inclusive disputava aqui nas versões com o Opala, sendo que o Opala tinha uma... Assim, o Opala era um carro de um porte maior, né? Um motor maior, um carro mais complicado, né? Você comparar assim, carros menores com desempenho inferiores com o Opala, e ele caiu no gosto do público de um jeito que foi, mesmo as crises do petróleo, né, é algo que o Opala é inegável um sucesso, né. Eu vou finalizando aqui para esse vídeo que é sobre o início do Opala aqui, para a gente realmente celebrar esse carro que foi um ícone da nossa indústria num período marcante da nossa indústria também, né, um período de vários lançamentos e assim, um período muito vibrante e muito marcante da nossa indústria. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhem os vídeos. Se você não gostou, compartilhe com os inimigos. E agradeço ao Júnior aí pela disponibilidade de filmar um carro fantástico, né? Cara, quando eu olhei aquele carro, eu babei. É uma história, né? Na tua frente ali, né? Ainda mais no estado que ele se encontra, assim, né? Além de ser um carro raro, né? De ser a primeira geração do Opala, o estado que ele se encontra ali é realmente excepcional. Você vê um carro praticamente como saiu de fábrica, né? Beleza, pessoal? Um grande abraço, então fiquem bem até o próximo vídeo, então. Um grande abraço.